Estudos Bíblicos, lição 22A. O homem que pretendeu mudar a lei de Deus. Identificando a besta. Ponto 1. A sua localização geográfica. Ponto 2. A época da sua ascensão ao poder. Ponto 3. As circunstâncias da sua ascensão. Ponto 4. A sua comparação com outros reinos. Ponto 5. As suas características hereditárias. Ponto 6. A sua autoridade herdada. Ponto 7. As suas reivindicações. Ponto 8. A sua atividade perseguidora. Ponto 9. A sua duração. Ponto 10. A sua morte aparente. Ponto 11. A sua cura. Ponto 12. A sua popularidade mundial. Ponto 13. O seu número. Ponto 14. A sua doutrina. E ponto 15. A sua tentativa de adulterar a lei de Deus, a origem da observância do domingo. Este estudo pressupõe que você esteja familiarizado com as passagens das Escrituras apresentadas nas lições 21 e 22. Jesus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. A mensagem da Bíblia nunca é contra as pessoas, mas sim a favor delas. As suas admoestações foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Por vezes, a sua mensagem atravessa tradições de longa data e sistemas religiosos estabelecidos. O erro deve ser apontado e avisos devem ser dados. Mas a intenção nunca é destruir, mas curar. Neste estudo, não se está a tentar prejudicar indivíduos. Muitos têm sido sinceros em seus erros. É, portanto, com genuína preocupação que dirigimos a sua atenção para a própria explicação bíblica dos termos simbólicos que descrevem e identificam o poder da besta de Apocalipse 13. Às especificações bíblicas, acrescentamos simplesmente dados históricos, desdobrando os factos da história passada e presente da observância do domingo. O chifre pequeno em Daniel capítulo 7 e a besta composta em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, são dois símbolos para o mesmo poder. Através da profecia bíblica, Deus deu uma descrição mais detalhada desse poder do que qualquer outra figura apocalíptica. Daniel capítulo 7 descreve a sua ascensão ao poder. Apocalipse capítulo 13 dá mais pormenores sobre a sua obra. Uma terceira descrição dele é dada em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e os versículos 3 a 12. Há apenas um poder político que se encaixa nessas três descrições: o papado católico romano. Detendo muito mais do que autoridade eclesiástica, o Papa, durante centenas de anos, desfrutou praticamente o controle total dos príncipes e governantes. Em todas as épocas da Igreja, desde os dias de Gregório o Grande até ao presente, os homens têm apontado para o papado como cumprimento da profecia. Essa interpretação é apresentada nas homilias da Igreja de Inglaterra e por todas as igrejas reformadas. A interpretação, no entanto, tem sido ignorada ou rejeitada pelos críticos, por razões que não precisam ser especificadas. Ela pode, no entanto, resistir a todos os testes da crítica. Daniel and His Prophecy, página 168, pelo Dr. Charles Wright, Londres, 1906. Portanto, examinemos cada uma das marcas de identificação deste chifre pequeno para confirmar que a união do poder religioso e civil, incorporada no ofício papal, é de facto a entidade predita nestas passagens das Escrituras. Ponto 1. A sua localização geográfica. Entre eles, Daniel capítulo 7, versículo 8. A fim de se levantar entre os outros chifres, ele teria que surgir onde existiam as 10 nações que haviam tomado conta do Império Romano do Ocidente. O papado surgiu, de facto, na própria cidade de Roma.
Ponto 2. A época da sua ascensão ao poder. Depois deles. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Visto que o Império Romano é considerado pelos historiadores como tendo cedido completamente a sua autoridade àquelas 10 nações por volta do ano 476 d.C., devemos esperar que o chifre pequeno receba o seu poder em algum momento após 476. E assim foi, como veremos mais adiante. Ponto 3. As circunstâncias da sua ascensão. Abaterá 3 reis, Daniel 7:8, Daniel 7:20 e Daniel 7:24. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos não quiseram reconhecer o bispo de Roma como chefe da igreja e foram depostos. Ponto 5. As suas características hereditárias. Semelhante ao leopardo, urso e leão. Daniel capítulo 7, versículo 12 e Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Os aspectos vitais dos reinos da Babilónia, Medo-Pérsia e Grécia estão todos preservados no papado. O sacerdócio e o ritual sacramental do catolicismo foram tirados diretamente dos cultos babilónicos. Também da antiga Babilónia veio a adoração de uma deusa-mãe virgem. A religião persa de adoração ao sol, o mitraísmo, foi preservada em pormenores surpreendentemente precisos nas festas e nos costumes religiosos do povo católico. As doutrinas e filosofias do gnosticismo grego, ensinadas pelos pais da Igreja e adotadas pelos primeiros concílios católicos, ainda hoje estão válidas. O cardeal católico Newman apresenta uma extensa lista de coisas de origem pagã que o papado trouxe para a Igreja, a fim de recomendar a nova religião aos pagãos. O uso de templos, e estes dedicados a santos particulares, e ornamentados em ocasiões com ramos de árvores, incenso, velas, água benta, dias santos, procissões, vestes sacerdotais, o anel no casamento, imagens, o canto eclesiástico. Um ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, página 373, por J.H. Newman, 1920. Ponto 6. A sua autoridade herdada. O dragão deu-lhe o seu trono. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 13 também menciona o trono de Satanás. Antes da ascensão do papado, Satanás usou a Roma pagã como seu agente perseguidor contra o cristianismo. Este era o que o detém até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Sobre a sede desocupada do Império Romano, surgiu o papado. Disse um historiador: o Papa é o sucessor de César. What is Christianity? Página 270, por Adolf Arnack. Ponto 7. As suas reivindicações. Uma boca que proferia grandes coisas e blasfémias. Daniel, capítulo 7, versículos 8, 11, 20 e 25. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1, 5 e 6. A Bíblia dá duas definições de blasfémia. Primeira, em João, capítulo 10, versículo 33. Quando um homem se faz Deus. E segunda, Lucas, capítulo 5, versículos 20 e 21. Reivindicar o poder que pertence somente a Deus para perdoar pecados. O papado faz essas duas grandes afirmações. Observe as seguintes citações. Tu és outro Deus na terra. Oração de Cristóvão Marcelo no 5º Concílio de Latrão, 4ª sessão. Nós ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso,
Papa Leão XIII, carta encíclica A Reunião da Cristandade. Todos os nomes que nas Escrituras são aplicados a Cristo, todos os mesmos nomes são aplicados ao Papa. Robert Bellarmine, Disputationes de Controversies, volume 2. Por isso, o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Lúcio Ferraris, Prompta Biblioteca, Papa, artigo 2. O próprio título Papa significa papá ou pai. É um título que no uso religioso pertence somente a Deus, como Cristo assinalou. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Eles assumiram a infalibilidade que pertence somente a Deus. Eles professam perdoar pecados, o que pertence somente a Deus. Eles professam abrir e fechar o céu, o que pertence somente a Deus. Eles professam ser mais elevados do que todos os reis da terra, o que pertence somente a Deus. E vão além de Deus ao pretenderem libertar nações inteiras do seu juramento de fidelidade aos seus reis, quando esses reis não lhes agradam. E vão contra Deus quando dão indulgências para o pecado. Esta é a pior de todas as blasfémias. Adam Clarke, comentário sobre Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ponto 8. A sua atividade perseguidora. Destruirá os santos do Altíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 21 e 25. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Por professarem uma fé contrária aos ensinamentos da Igreja de Roma, a história registra o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. 1 milhão de valdenses e albigenses pereceram durante uma cruzada proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1208. Desde o estabelecimento dos jesuítas em 1540 até 1580, 900 mil foram destruídos. 150 mil pereceram pela Inquisição em 30 anos. No espaço de 38 anos após o edito de Carlos V contra os protestantes, 50 mil pessoas foram enforcadas, decapitadas ou queimadas vivas por heresia. Mais 18 mil pereceram durante a administração do Duque de Alva em 5 anos e meio. Brief Bible Reading for These People, número 8. Que a Igreja de Roma tenha derramado mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade, não será questionado por nenhum protestante que tenha um conhecimento competente da história. É impossível formar uma concepção completa da multidão das suas vítimas e é certo que nenhum poder de imaginação pode compreender adequadamente os seus sofrimentos. História do surgimento da influência do espírito racionalista na Europa, volume 2, página 40. Ponto 9. A sua duração. Um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versículo 25, Daniel, capítulo 12, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. 42 meses. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. 1260 dias. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Todas estas três expressões referem-se ao período de tempo durante o qual o papado deveria exercer a sua supremacia.
Um tempo e tempos e a metade de um tempo. Um tempo na Bíblia representava um ano. Ver Daniel, capítulo 4, versículo 16 e capítulo 11, versículo 13, na sua margem. Um ano profético equivale a 360 dias proféticos. Em aramaico, a língua original usada em Daniel capítulo 7, versículo 25, a palavra tempos significa 2 vezes. Então vamos somar. Um tempo igual a 360 dias proféticos, mais 2 tempos igual a 720 dias proféticos, mais meio tempo igual a 180 dias proféticos, totaliza 1260 dias proféticos. 42 meses. Um mês profético é composto por 30 dias proféticos. Multipliquemos então 30 dias por mês vezes 42 meses. Total, 1260 dias proféticos. Com 7 referências nas Escrituras a este período de tempo, uma coisa é clara: o papado ficaria no poder por exatamente 1260 dias proféticos. Na lição 14, aprendemos que a escala para interpretar períodos de tempo proféticos na Bíblia é cada dia por um ano. 2 exemplos bíblicos em que essa escala foi usada são Números, capítulo 14, versículo 34 e Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, essa escala foi usada para prever o ano exato da crucificação de Cristo. Adicionando essa informação aos detalhes dados na primeira parte da mesma profecia, de Daniel, capítulo 8, versículo 14, descobrimos o ponto de partida do grande dia da expiação, prefigurado no antigo sistema cerimonial. Essa mesma escala se aplica à profecia em questão. Um dia profético igual a um ano literal. 1260 dias proféticos igual a 1260 anos literais. A história confirma o facto de que o papado manteve a supremacia durante exatamente 1260 anos. Em 533 d.C., o imperador Justiniano emitiu um decreto reconhecendo o bispo de Roma como cabeça de todas as santas igrejas. Mas a soberania plena não poderia ser realizada enquanto os ostrogodos detivessem o poder em Roma. Lembre-se de que os ostrogodos eram o último dos 3 reinos que não reconheciam a autoridade do bispo de Roma. Então, em 538, os ostrogodos foram esmagadoramente derrotados. O bispo de Roma, com uma autoridade política e eclesiástica incontestada, era agora o homem mais poderoso do Ocidente. Esse ano, 538, marca o início dos 1260 anos de supremacia papal. Agora vamos fazer uma adição. 538 d.C. mais 1260 anos igual a 1798 d.C. Em 10 de fevereiro de 1798, durante a Revolução Francesa, o general de Napoleão Berthier entrou em Roma, proclamou uma república e depois fez o Papa prisioneiro. O Papa morreu pouco tempo depois em Valence, França. Assim, o ano de 1798 marca o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Ponto 10. A sua morte aparente. Como ferida da morte. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Acabamos de descrever o golpe de morte que o papado recebeu exatamente 1260 anos depois de ter conquistado a sua supremacia. 2 fatores revelam o significado desse evento. Primeiro, ao contrário de qualquer outro cisma anterior, esta distribuição foi infligida por uma autoridade externa, cujo único motivo era destruir toda a estrutura papal. Segundo, em 1798, o mundo tinha mudado a sua atitude em relação ao papado. Depois deste acontecimento, as nações do mundo consideraram o papado como morto. Ponto 11. A sua cura. A sua chaga mortal foi curada.
Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Em 1870, o governo italiano tomou conta da cidade de Roma, mas em 1929, o cardeal Gaspari encontrou-se com o primeiro-ministro Mussolini no Palácio de Latrão para assinar o Tratado do Vaticano, devolvendo o poder político ao papado. O Catholic Advocate da Austrália, de 18 de abril de 1929, na página 16, afirmava que o seu efeito era curar uma ferida de 59 anos. A primeira página do São Francisco Crónica, de 12 de fevereiro de 1929, trazia o título Curar uma ferida de muitos anos. O despacho da Associated Press sobre o evento dizia: ao afixar as assinaturas no memorável documento, curando a ferida que se arrastava desde 1870, foi demonstrada extrema cordialidade de ambos os lados. Assim, em 1929, a cidade do Vaticano foi reconhecida como um Estado independente, com o Papa como seu rei. O poder religioso e o poder civil foram mais uma vez unidos no ofício papal. Ponto 12. A sua popularidade mundial. Toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Em 9 de março de 1929, o Papa podia dizer: os povos do mundo inteiro estão conosco. Hoje não há um homem na terra que receba mais publicidade ou cujos movimentos sejam mais seguidos do que o Papa. Ponto 13. O seu número. 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Notemos 4 factos sobre o número místico 666. Primeiro, é o número da besta, versículo 18. Segundo, é o número de um homem, versículo 18. Terceiro, é o número do seu nome, versículo 17. Quarto, se uma pessoa tem entendimento, ela pode contar o número, versículo 18. A Bíblia Católica da Way tem esta nota sobre Apocalipse capítulo 13, versículo 18. As letras numéricas do seu nome constituirão este número. Portanto, tudo o que precisamos é de compreender o nome do Papa e seremos capazes de o somar nós próprios. O semanário católico Our Sunday Visitor, em 18 de abril de 1915, afirmava claramente: as letras inscritas na mitra do Papa são estas: Vicarius Filii Dei, que em latim significa Vigário do Filho de Deus. Este título é aplicado ao Papa na literatura católica romana de alto nível. Ver prompta Biblioteca de Ferraris no artigo Papa. Em inglês, esta expressão é aplicada ao Papa 11 vezes pelo cardeal Manning no seu livro A Soberania Temporal do Papa. Assim, o título é de autenticidade incontestável. Exprime muito claramente a posição que o Papa afirma possuir. Como é que se conta o número do seu nome? Antes da utilização dos números tal como os temos atualmente, as letras do alfabeto tinham um significado numérico. Nos antigos cultos pagãos, pensava-se muito na preparação de títulos que contivessem o significado numérico desejado. A maioria está familiarizada com os números romanos. O sistema de numeração usado na Roma Antiga era I igual a 1, V ou U igual a 5, X igual a 10, L igual a 50, C igual a 100 e D igual a 500. Agora vamos somar o valor numérico do título do Papa usando este sistema de numeração romana. V igual a 5, I igual a 1, C igual a 100, A é 0, R também é 0, I igual a 1, U igual a 5, S
é 0, F também é 0, I igual a 1, L igual a 50, I igual a 1, I igual a 1, D igual a 500, E é 0 e I é igual a 1. Temos o total então de 666. Não confessa que Jesus Cristo veio em carne. 1 de João 4, 3 e 2 de João 7. De acordo com a Bíblia, uma das principais características do Anticristo são os seus ensinamentos sobre a natureza humana de Cristo. Em 2 das suas epístolas, o apóstolo João, que também escreveu o livro do Apocalipse, avisou que o Anticristo negaria que Jesus Cristo veio em carne. A Bíblia diz que Jesus veio semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Em semelhança da carne do pecado. Romanos 8:3. Ele veio na natureza daqueles que ele desejava salvar. Em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2:17. Veja também a lição 13. Mas a crença católica nega que Jesus tenha vindo na natureza que você e eu possuímos. A doutrina católica da Imaculada Conceição ensina que Maria nasceu sem a possibilidade de pecar. Jesus, portanto, nasceu com uma natureza tão distante de nós que não pôde compadecer-se das nossas fraquezas ou, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4:15. Ponto 15. A sua tentativa de adulterar a lei de Deus, a origem da observância do domingo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Em primeiro lugar, as atividades do chifre pequeno são dirigidas não apenas contra a autoridade humana, mas contra o próprio Deus. Diz o texto: proferirá grandes palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Os tempos e a lei, que ele cuidará em mudar, seriam, portanto, do Altíssimo. O papado realmente reivindicaria o direito de alterar os preceitos divinos. Considere a seguinte declaração feita no tempo do Papa Nicolau. O Papa tem autoridade e tem-na exercido frequentemente para dispensar os mandamentos de Cristo. Ele pode dispensar o cumprimento da lei e do errado fazer o certo, corrigindo e mudando as leis. O Papa tem uma autoridade e um poder tão grandes que pode modificar, explicar ou interpretar até as leis divinas. O Papa pode modificar a lei divina, pois o seu poder não é de homem, mas de Deus, e ele atua no lugar de Deus. Prompta Biblioteca de Lúcio Ferraris sob Papa, artigo 2. Lembrai-vos que os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que Deus tanto falou com sua própria voz, como escreveu com o seu próprio dedo. Eles se encontram em Êxodo, capítulo 20, e dos versículos 3 a 17. Vamos observar alguns exemplos de onde o papado pensou em mudar a lei de Deus. Encontrará estas alterações em qualquer catecismo católico. O nosso texto diz que ele pensará em mudar os tempos e a lei. A única lei de Deus que tem a ver com o tempo é o seu 4º mandamento. Ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. A atual profanação generalizada do santo dia de Deus, o sábado, e a veneração do dia do sol foram provocadas por nenhuma outra autoridade senão o próprio papado católico romano. O papado adotou essa prática como apenas mais uma prática herdada do paganismo.
A documentação a seguir apresenta a transferência gradual da observância do domingo, desde a sua origem pagã até à sua posição nas denominações populares contemporâneas. A origem da observância do domingo. É certo que o próprio Cristo, os seus apóstolos e os cristãos primitivos, durante um bom período de tempo, observaram constantemente o sábado do sétimo dia. Até ao segundo século, não há provas concretas de uma celebração cristã semanal do domingo em nenhum lado. As primeiras referências específicas durante esse século vêm de Alexandria e Roma, lugares que também rejeitaram desde cedo a observância do sábado do sétimo dia. É certo que o antigo sábado permaneceu e foi observado pelos cristãos da Igreja Oriental cerca de 300 anos após a morte de Nosso Salvador. Até ao século V, a observância do sábado judaico continuou na Igreja cristã. Embora quase todas as igrejas em todo o mundo celebrem os mistérios sagrados no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de alguma tradição antiga, deixaram de fazer isso. A Igreja cristã não fez uma transferência formal, mas gradual e quase inconsciente de um dia para o outro. O cristianismo e as formas mais elevadas de paganismo tendiam a aproximar-se cada vez mais um do outro com o passar do tempo. Eles tendiam a fundir-se um no outro como riachos que seguiam cursos convergentes. Os dois credos opostos moviam-se na mesma esfera intelectual e moral e podia-se de facto passar de um para o outro sem choque ou interrupção. O espírito religioso e místico do Oriente tinha lentamente dominado todo o organismo social e tinha preparado todas as nações para se unirem no seio de uma Igreja universal. Os remanescentes da luta encontram-se em duas instituições adotadas do seu rival pelo cristianismo no IV século: os dois dias sagrados mitraicos, o dia 25 de dezembro, dia Natalis Solis, como o aniversário de Jesus, e o domingo, o venerável Dia do Sol, como Constantino o chamou no seu Édito de 321. A Igreja fez do domingo um dia sagrado, em grande parte porque era o festival semanal do Sol, pois era uma política cristã definida assumir os festivais pagãos, estimados pelo povo por tradição, e dar-lhes um significado cristão. A Igreja pegou no domingo pagão e transformou no domingo cristão. O Sol era o deus principal do paganismo e, assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, tornou-se o domingo cristão. O que começou, no entanto, como uma ordenança pagã, terminou como um regulamento cristão e uma longa série de decretos imperiais durante o IV, V e VI séculos. Ordenou com crescente rigor a abstinência do trabalho no domingo. A Igreja Romana inverteu o quarto mandamento, eliminando o sábado da Palavra de Deus e instituindo o domingo como feriado. A Igreja Católica, por mais de 1000 anos antes da existência de um protestante, em virtude da sua missão divina, mudou o dia de sábado para o domingo. O domingo, como um dia de semana separado para a adoração pública obrigatório do Deus Todo-Poderoso, é puramente uma criação da Igreja Católica. Não é regido pelos decretos da lei mosaica. É parte integrante do sistema da Igreja Católica. Pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: o sábado é o dia do Shabat. Pergunta:
Por que é que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eles querem que o poder da Igreja seja muito grande porque ela dispensou um preceito do Decálogo. A Igreja mudou o sábado para o dia do Senhor por sua própria autoridade, a respeito da qual não tendes nenhuma escritura. Se seguirdes apenas a Bíblia, não há dúvida de que sois obrigados a santificar o sábado, uma vez que esse é o dia especialmente prescrito por Deus Todo-Poderoso para ser santificado ao Senhor. Ao guardar o domingo, os não católicos estão simplesmente a seguir a prática da Igreja Católica durante 1800 anos, uma tradição e não uma ordenança bíblica. Com os católicos não há nenhuma dificuldade sobre o assunto, porque, uma vez que negamos que a Bíblia seja a única regra de fé, podemos recorrer à prática constante e à tradição da Igreja. Como dois rios sagrados que fluem do paraíso, a Bíblia e a tradição divina contêm a palavra de Deus, as joias preciosas das verdades reveladas. Embora estas duas correntes divinas sejam em si mesmas, devido à sua origem divina, de igual sacralidade, e estejam ambas cheias de verdades reveladas, ainda assim, das duas, a tradição é para nós mais clara e segura. Temos, portanto, a mesma autoridade para o purgatório que temos para o domingo. O protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja, não tem nenhuma boa razão para a sua teoria do domingo e deve, logicamente, manter o sábado como o Shabat. Podeis ler a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nós, católicos, nunca santificamos. Não é estranho que aqueles que fazem da Bíblia o seu único professor sigam incoerentemente nesta matéria a tradição da Igreja? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 3. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 9. Não, nunca foi mudado, nem poderia ser, a não ser que a criação fosse revista, pois a razão atribuída deve ser mudada antes que a observância ou o respeito à razão possa ser mudado. É tudo fábulas de velhas mulheres falar da mudança do sábado do sétimo dia para o primeiro dia. Se foi mudado, foi aquele augusto personagem que mudou os tempos e as leis, ex officio. Penso que o seu nome é Doutor Anticristo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. No nosso próximo estudo, que será a lição número 23, abordaremos o tema O Sinal de Lealdade. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.